convido você a vir comigo para essa experiência terapêutica. Eu estava lendo aqui alguns assuntos sobre regulação emocional e me veio uma pergunta: o que você faz quando seu corpo treme diante de uma discussão, quando a sua voz embarga e você não sabe o que falar, quando acontece uma dor que aperta o seu peito, quando você paralisa diante de uma discussão com alguém, talvez se altere e fique muito agressivo ou agressiva? Como você faz para regular tudo isso? Fique aqui comigo. Este canal é sobre saúde emocional e nós vamos dar continuidade à série de vídeos que nós estamos fazendo sobre regulação emocional. Hoje nós vamos começar apresentando a técnica, uma das técnicas que eu havia proposto. Meu nome é Deise Miranda e eu vou começar te contando uma metáfora. Era uma vez um rio que fluía livremente pelas montanhas, vales e riachos, levando vida e energia para os lugares por onde passava. Mas um dia, uma grande pedra caiu e bloqueou o fluxo desse rio. A água começou a se acumular atrás da pedra, formando uma água parada e sem vida. Com o tempo, mais pedras foram caindo e o rio foi ficando cada vez mais congestionado e estagnado. A água parou de fluir e o rio paralisou. A vida, que deveria ser fluida e abundante, começou a ficar estagnada. Um dia, você estava caminhando e chegou às margens deste rio e percebeu o quanto você estava paralisado e estagnado em sua vida. Quando olhou para a água parada, você viu seu reflexo, o reflexo das suas próprias dores, abandonos e traumas. Você percebeu que, assim como o rio, você também havia sido bloqueado por pedras de medo, dor e abandonos. Quando você se deu conta disso e percebeu que você poderia mudar tudo isso, você retomou o seu movimento para a vida. Então você começou a remover as pedras, uma a uma, e lentamente o rio da sua vida começou a fluir novamente. A água começou a se mover e a vida começou a retornar. Você percebeu que, ao remover as pedras, não estava apenas libertando o rio, mas também a si mesmo. E assim como o rio, nossas mentes e corpos podem ficar congelados devido a experiências traumáticas e dolorosas. As pedras que bloqueiam o fluxo do rio representam os obstáculos emocionais, como pessoas e relacionamentos difíceis que você pode estar enfrentando neste momento. Mas assim como você removeu as pedras, você pode trabalhar para remover esses obstáculos e permitir que a sua vida flua novamente. A escrita expressiva é uma terapêutica de autoconsciência e uma ferramenta poderosa para remover as pedras e permitir que o rio da sua vida flua novamente de forma mais livre. Ao aprender a lidar e processar suas dores e lembranças, os rios estagnados por lixos e pedras, você pode se libertar e encontrar a paz e a serenidade novamente.
eu escolhi a escrita expressiva. Eu escolhi esta técnica porque é algo muito fácil de ser realizado. Dificilmente alguém não vai poder encontrar ou ter uma caneta e um papel para poder dar vazão a qualquer ativação, a qualquer desconforto que possa lhe ocorrer. Talvez não seja possível naquele momento, mas em algum outro momento isso pode acontecer. E muitas vezes pessoas têm dificuldades e não conseguem pegar numa caneta ou escrever. Ainda existe a possibilidade da gravação, falar, a expressividade vocal. O que eu posso dizer para vocês sobre a escrita expressiva? Dentro da escrita expressiva nós movemos 3 sistemas: o sistema motor, o sistema emocional e o sistema cognitivo. Esse sistema motor, ele é primordial porque muitas vezes de nossas vidas, em muitos momentos, principalmente lá da infância, nós ficamos paralisados. Ficamos paralisados em ver cenas de agressões, ficamos paralisados em não podermos falar o que nós estávamos sentindo. Ficamos paralisados e calados, nós nos silenciamos e fomos silenciados diante de abusos, situações traumáticas, situações violentas. Todo esse silêncio, toda essa couraça vocal, ela fica paralisada como o rio estagnado. A ação motora, o sistema motor, ele vai te dar movimento, ele vai te ajudar a mover essa estagnação. Mesmo que você não consiga escrever, o ato da fala é um ato motor e isso também vai te ajudar. Esse é o primeiro sistema. O segundo sistema é o sistema emocional. Quando você se vê preenchido de emoção, raiva, tristeza, culpa, quando você se coloca em movimento para expressar essa emoção, você também ativa o sistema límbico, você também ativa o sistema emocional e você pode nomear, você pode dar palavras. Quando nós podemos nominar o que nós sentimos, nós nos apropriamos, nós criamos uma redoma onde eu não só posso escrever, como eu posso visualizar, eu posso ter visualmente aquilo que eu continha, que estava inscrito em mim e eu pude escrever. A forma como eu transbordo isso através da atividade motora e através da nominação das minhas emoções vai me gerando calmaria e tranquilidade, mesmo que eu esteja muito ativada no movimento da raiva, do ódio. E sim, nós podemos sim validar nosso sentimento de raiva e nosso sentimento de ódio, porque toda e qualquer emoção, ela é uma volição, ela é um combustível para nós entrarmos em contato com aquele sistema, aquele engrama que nós havíamos falado no primeiro vídeo e também no segundo vídeo que você precisa dar uma olhada. Esses engramas que ficam congelados, eles só são ativados, só são possíveis de serem ativados através das emoções. E é por isso que nós não podemos deixar passar. Quando nós nos colocamos a favor da escrita expressiva, nós deixamos de não querer ver, nós deixamos de deixar para lá isso que nós sentimos e começamos a olhar para isso, a cuidar disso com mais atenção, porque nós somos senhores de nós mesmos. Então eu convido você a começar a olhar durante o seu dia quais momentos você se sente ativado, em quais momentos você percebe um desconforto, não importa a emoção. Aqui nós não estamos para criticar, para julgar, para culpar nenhuma emoção, todas elas são válidas, todas elas são protetivas e elas existem porque elas têm função em nossas vidas. Então todas as vezes durante o dia que você puder, olhe para aquele momento, olhe para aquela situação, olhe para aquela expressão que lhe foi dada, olhe para aquela fala que você escutou, olhe, observe, tenha isso em mente e encontre um momento do dia,
no final do dia, à noite, para que você expresse, para que você diga, para que você nomine. Hoje eu saí no supermercado, eu estava na fila do pão, e uma senhora de forma muito rude passou à minha frente. Isso me gerou uma raiva pelo desrespeito dela. Não importa, não importa qualquer que seja a emoção, nunca diminua qualquer processo de ativação emocional seu, porque vamos começar a desenvolver e aprender técnicas de como eu posso regular tudo isso de forma inteligente, de forma que eu me aproprie do que é meu. E o terceiro sistema é o sistema cognitivo, de forma que quando eu me aproprio do sistema motor, do sistema emocional, o sistema cognitivo, ele abarca e torna tudo isso compreensível, torna tudo isso inteligível. Agora eu estou entendendo, agora eu consigo ter o controle, porque eu consegui expressar isso que estava dentro de mim. E um dos grandes benefícios da escrita expressiva, de acordo com muitas pesquisas, e eu vou deixar aqui as pesquisas, eu escolhi um pesquisador em especial, não quis trazer vários, eu me detive a somente um, mas um dos grandes benefícios é a potência de cessar com ruminações. Voltamos ao exemplo onde eu me aborreci com aquela senhora quando eu estava na fila do pão e ela foi rude, ela passou à minha frente, ela não disse com licença, ela simplesmente tomou a minha frente e de repente eu não falo nada, eu me calo, mas aquilo me gerou um aborrecimento tamanho. Mas não quis falar nada porque tantas vezes eu fui silenciada, tantas vezes eu fui calada, que eu aprendi a não falar. Eu aprendi a não dizer com licença, senhora, por gentileza, eu estava aqui à sua frente. Então eu não sei como comunicar, eu não sei como me expressar. E eu volto para casa e eu fico com esse diálogo, eu fico com essa discussão mental. Eu ainda faço uma assembleia, chamo várias pessoas, chamo todos do supermercado e falo, e eu aponto e fico com essa conversa. E daí eu levo à noite e fico ainda com essa conversa e não consigo dormir. A escrita expressiva, ela me ajuda a colocar essa conversa para fora. Ela me ajuda a criar um novo cenário, onde eu posso escrever tudo o que aconteceu, eu posso narrar, não somente narrar, eu posso reescrever em um outro funcionamento, onde eu me posiciono de uma forma adequada. Essa forma de eu expressar o que tem e o que está ruminando na minha cabeça, esses sentimentos que me geram tormentos durante o dia e durante a noite, a forma de eu expressar é uma forma de eu extravasar e tirar as pedras que também trancam o fluxo do rio. É muito interessante, muito importante fazer isso antes de dormir, não que você não possa fazer a qualquer hora do dia ou no momento em que for mais confortável para você, para logo dar vazão e liberação aos pensamentos ruminantes ou às ideias ou às confusões que vão te chegando. Mas à noite, como no período do sono, no primeiro período do sono, é o momento em que acontece a limpeza neural, excessos de pensamentos e estagnações vão bloqueando o fluxo. A gente chama esse processo de limpeza de glifagem neural. A glifagem neural, ela tem como objetivo destravar, gerar limpeza e melhorar o fluxo dos pensamentos. É nesse momento, é à noite, que eu libero essas toxinas de pensamentos inúteis, de situações desagradáveis. Eu começo a fazer a limpeza e melhorar o fluxo de pensamentos, o fluxo de ideias, o fluxo de memórias. E é por isso que a escrita expressiva nos ajuda bastante. A escrita expressiva nos ajuda também a liberar tensões emocionais. E eu senti uma dor na minha perna, a minha perna travou, eu fiquei com muita raiva, eu travei minha mandíbula e eu apertei. E à noite eu senti o ranger do meu dente pela raiva que eu senti em não ter falado, em não ter me posicionado e permitir que aquela pessoa tomasse a minha frente.
A escrita expressiva, ela te dá vazão para que tudo isso que foi ativado, que está preso desde lá de trás, porque você não pôde falar, porque você foi silenciado, porque você não aprendeu a se posicionar, ela te ajuda e ela é uma ferramenta que vai te proporcionar esse benefício. Então, lembrando, são 3 sistemas que vão entrar em ação: o sistema motor, o sistema cognitivo e o sistema emocional. Ela ajuda a acessar ruminações de pensamento, ela ajuda a ter clareza e visão do problema e da situação, ela ajuda na tua saúde, pois ela te ajuda a dormir melhor, promovendo o fluxo e a limpeza que ocorre de forma natural durante a noite. Eu te proponho agora a seguir comigo a narrativa que eu vou fazer. Após essa narrativa, você observa tudo que ativou no seu corpo. Observa as lembranças, observa as memórias, observa os pensamentos e as ideias que vieram. Depois que acabar a narrativa, você escreve no papel. Aqueles que não puderem escrever, liguem os gravadores dos seus celulares e narre as sensações. Feche seus olhos e você pode escutar quantas vezes quiser a narrativa que vai estar no vídeo. E você observa quais lugares do seu corpo se tornam ativados, se seu coração aperta, se é seu peito, qualquer constrição, qualquer liberação, qualquer dor, qualquer incômodo, agonia. Você vai passando um scanner e vai observando o que essa narrativa traz para ti, que memória te evoca. E depois que você tiver escutado, escreva. Escreva de forma bem expressiva, coloque palavras. Não se preocupe se está certo ou errado, se sua letra é feia e bonita, essa não é a função. A função é extravasar, é colocar para fora isso que veio. Eu convido você a vir comigo para essa experiência terapêutica. Feche seus olhos e permita que sua respiração seja suave e profunda. Imagine-se caminhando por lugares antigos, cheio de lembranças que ainda vibram em seu corpo, querendo serem vistas e ouvidas. Relembre o ambiente em que você cresceu. Perceba se havia calor, afeto ou carinho. Talvez eles surgissem de forma inesperada, outras vezes de formas diferentes, mas eram rápidos e raros, como uma brisa suave que de repente dava lugar a ventos mais frios. Talvez, em algum momento, você tenha encontrado um olhar acolhedor, um gesto carinhoso. Em outros momentos, sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés e você não sabia para que direção ir. Você não sabia quando tudo ficaria calmo novamente e nem de quando os incômodos emocionais chegariam. E talvez esse fosse o ritmo do mundo em que você vivia. Situações imprevisíveis e inseguras, pessoas imprevisíveis e inseguras. Confiar em alguém era um desafio constante. No fundo, o seu desejo era ser amado, mas ao mesmo tempo tinha medo de receber esse amor. Cada sorriso se misturava com o temor de que, logo em seguida, pudesse vir alguma crítica, um olhar ameaçador ou um silêncio que deixava um clima tenso e uma pressão no seu corpo. Talvez, em alguns momentos, você até recebesse algum elogio, mas sua alegria durava instantes antes das cobranças e exigências, e você voltava a sentir o vazio e a solidão nesse ambiente.
Quando alguém que lhe transmitia segurança parecia se distanciar ou lhe abandonar, seu coração disparava e você acreditava que o abandono era resultado de algo errado em você ou de algo errado que você tivesse feito. E esse ciclo de aproximação, proteção, abandono e solidão se repetia algumas vezes até que você começou a pensar: talvez não seja seguro ser amado. Em seus pensamentos havia uma voz interna, confusa. Ela dizia numa mesma frase que você merecia carinho e ao mesmo tempo que o amor era perigoso. Você sabia profundamente o que era desejar ser abraçado, acolhido e protegido, e ao mesmo tempo tinha medo de ceder a esse desejo, pois poderia ser perigoso, já que aquele ambiente era tão incerto e imprevisível. Você queria se nutrir, abraçar suas emoções, mas cada caminho que você traçava se desfazia diante do medo de se expor demais e ser rejeitado. Houveram momentos em que você sentia aperto no peito, como se algo lá dentro quisesse sair, mas não encontrava espaço. Você até se perguntava: por que quando me aproximo de alguém que amo, sinto meu corpo inteiro enrijecer? E por que quero me afastar quando percebo que alguém pode me acolher de verdade? E essa contradição parecia um labirinto sem saída e muito confuso em sua cabeça. Desejar e temer ao mesmo tempo foram se tornando marcas profundas no seu caminhar pelo mundo. Sempre que alguém lhe oferecia carinho, surgia em você uma inquietação súbita. Será que posso confiar? Será que não vão me machucar ou me ferir depois? Assim, você aprendeu a guardar partes de si mesmo, escondendo medos antigos para não despertar as vozes críticas que no passado o fizeram sentir-se pequeno e invisível. No silêncio do seu quarto, você sentiu raiva de quem não lhe deu segurança, de quem não lhe protegeu, de quem não estava ali para você naquele momento difícil e inseguro. Mas logo depois vinha a culpa. Talvez eu esteja sendo muito exigente. Eu não posso sentir isso, nem pensar isso. Ou talvez eu mereça amor sem dor. Dentro de você foi se criando um espaço em que se misturavam o desejo de proximidade e o medo de ficar desamparado e inseguro. Era como carregar no peito duas vozes que nunca se entenderam. Uma pedia o carinho prolongado de uma mão, um abraço forte, e a outra sussurrava para afastar, fechar a porta e não deixar ninguém entrar. Esse conflito aparecia em cada relação. Quando alguém se aproximava, sua mente e seus pensamentos já planejavam e ensaiavam a fuga. Quando alguém se afastava, seu coração se encolhia dolorido pela confirmação de que mais uma vez você não encontrou um porto seguro. Mesmo assim, mesmo com todos esses medos, você tem uma chama persistente, uma esperança silenciosa de que é possível viver uma vida diferente. De alguma forma,
você continua acreditando que em algum lugar existe um abraço que não vai me machucar, uma voz que não vai me atacar e um olhar que vai me acolher por inteiro. Essa esperança pode ser fraca, mas existe bem guardada no seu íntimo. Agora, permita que essas lembranças e emoções que surgem em seu peito sejam vistas e reconhecidas, sem peso de culpa ou vergonha. Imagine que cada sensação em seu corpo possa ser um sinal ou uma voz de que algo merece escuta e cuidado. Respire fundo. Deixe que o ar preencha todo o espaço interno, onde antes havia apenas tensão. Sinta que ao se permitir sentir com clareza, você caminha para uma liberação e uma sensação de alívio. Daqui a pouco, abra seus olhos e traga consigo a consciência de que cada emoção de medo, de confusão ou de desejo de amor faz parte da sua história, que agora você pode olhar com muita compaixão. E nesse momento, com respeito às suas feridas, você abre a porta para se reconciliar de forma interna consigo mesmo, passo a passo, com leveza no seu coração. Agora você vai colocar em prática a técnica da escrita expressiva e vai expressar num papel todas as sensações, emoções e sinais que seu corpo lhe deu. Você vai transformar essa linguagem de sensações, sinais e emoções em palavras, colocando-as no papel para que elas fiquem visíveis, para que elas fiquem palpáveis. E nós nos veremos nos próximos vídeos.